Quando o assunto é o terror em meio à solidão do espaço, Alien, o Oitavo Passageiro é inegavelmente um dos filmes mais icônicos e influentes entre todos. Mas como toda obra, Alien teve também as suas inspirações, e muito do seu horror gótico e senso de desolação em um planeta desconhecido remete em vários aspectos ao trabalho genial de um mestre do horror italiano, de um filme que pode não ser tão conhecido, mas que com certeza merece o seu posto como um clássico cult do terror e da ficção científica. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre um terror espacial dirigido por ninguém menos que Mario Bava. Preparem seus trajes espaciais góticos super estilosos porque agora vamos conhecer o planeta dos vampiros. Maestro do Macabro. Essa é apenas uma das alcunhas pelas quais é conhecido Mario Bava, um dos vanguardistas do cinema de horror italiano e pioneiro dos filmes giallo. Em seus filmes, ele estabeleceu as bases para que cineastas como Dario Argento e Sergio Martino viessem com os seus sucessos que marcaram o gênero, além de ter introduzido também muito do que vimos depois nos filmes slasher americanos. E apesar de ser bastante conhecido pelo seu trabalho com o terror nos anos 60, Mario Bava deixou a sua marca na ficção científica. Percebendo o quanto a distribuição de filmes italianos era lucrativa na América do Norte, a American International Pictures decidiu coproduzir alguns filmes para ter mais lucros e mais controle sobre os conteúdos. Assim, ela assumiu a coprodução de um projeto da Italian International Film, uma ficção científica de Mario Bava chamada Terror no Espaço, ou melhor, Terrore nello Spazio, filme que foi distribuído na América como Planeta dos Vampiros, título que foi mantido aqui no Brasil, apesar do filme não ter nenhum vampiro. Baseado no conto Uma Noite em 21 Horas, do Renato Pestriniero, publicado na terceira edição da antologia italiana Interplanet, sua história começa quando duas naves espaciais, a Galliot e a Argus, detectam um sinal vindo de um planeta desconhecido. Mas quando descem até o planeta para investigar o sinal, as duas naves são altamente danificadas e os viajantes acabam diante de uma terrível força alienígena, capaz de controlar os corpos dos vivos e dos mortos. Estrelado pelo norte-americano Barry Sullivan e pela brasileira Norma Bengel, atriz que teve uma participação muito ativa no cinema nacional, mas que na época estava trabalhando em diversas produções estrangeiras, Planeta dos Vampiros é uma ficção científica de ares simples, mas com ideias que influenciaram o gênero por décadas. Unindo o ar fantástico e audacioso das aventuras espaciais com o horror gótico, ele bebe diretamente da fonte das revistas pulp. Não à toa que muito da sua estética remete às artes que nós víamos na capa de publicações como Weird Tales ou Amazing Stories. Desde os trajes espaciais estilosos, que merecem um destaque aqui pelo seu visual que remete a, quem diria, vampiros, até a atmosfera alienígena do planeta Aura. O uso de cores, luzes e efeitos práticos fazem dele uma experiência visual um tanto interessante. Mesmo sem recursos para criar efeitos com técnicas mais elaboradas, afinal, o filme teve um orçamento pífio de $200 mil, Bava reforça sua maestria com as câmeras e efeitos especiais usando de iluminação, perspectiva forçada e fumaça de gelo seco para criar o seu mundo de ares sobrenaturais, que se torna ainda mais aterrorizante graças às músicas e efeitos sonoros do compositor Gino Marinuzzi Jr. Apostando mais no silêncio e nos sons ambientes, Marinuzzi usa a sonorização de forma que torna aquele mundo mais vivo. As trilhas musicais são colocadas apenas em pontos específicos para reforçar os momentos de tensão.
Além de usar espelhos para aumentar as dimensões daquele espaço, afinal todo o set era bastante limitado, Bava usou também muitas técnicas repletas de criatividade para superar a falta dos efeitos digitais. Temos como exemplo a cena em que a Argus aterrissa no planeta, que foi feita usando um modelo da nave dentro de um aquário para criar a impressão de um pouso naquele ambiente. Ou então as Ray Guns do filme, que são lança-chamas usados cuidadosamente para atingir os seus alvos apenas em perspectiva. Com técnicas simples como essas, Planeta dos Vampiros consegue uma ambientação sublime, capaz de deixar o espectador instigado a descobrir os segredos daquele planeta alienígena. Isso combinado ainda com elementos que são bem marcantes do cinema de terror italiano, como o sangue extremamente vermelho, closes em pessoas aterrorizadas e, claro, a charmosa dublagem. No livro Ib Melchior, Man of Imagination, biografia de um dos roteiristas do filme, o autor Robert Scott que comenta que cada um dos atores gravou as falas no seu idioma nativo, e no set tinha atores que falavam inglês, português, italiano e espanhol, mas ainda assim a dublagem dele, tanto pro inglês quanto pro italiano, ficou muito boa. É difícil você perceber esse desencontro de idiomas. E assim Mário Bava nos trouxe uma ficção científica que tem um certo ar de giallo, um filme de passo lento que muitas pessoas até podem considerar bastante arrastado, mas que utiliza muito bem as suas raízes no terror gótico para amplificar a sensação de terror naquele ambiente. Apesar de não ser um primor em desenvolvimento de personagem, parte desse terror é explorada muito bem no Mark Marker, que é o capitão da Argus. Marker é o típico herói das histórias de ação e aventura, um homem forte e destemido que nem mesmo é influenciado pelos alienígenas quando eles chegam no planeta. Mas à medida em que as coisas vão avançando e o pavor vai tomando conta da tripulação, até mesmo ele é abalado. Em um monólogo feito na forma de uma gravação, Marker admite estar apavorado, porém ele precisava se manter firme e não demonstrar isso diante da tripulação. O capitão sabia que aquelas pessoas tinham ele como um guia, por isso ele decide manter a postura de coragem para que seus tripulantes não sucumbissem de uma vez por todas àquele horror desconhecido, que tinha influência sobre os mortos e os vivos. And I confess now, to whoever may hear this, that today, now, I am experiencing fear. Antes mesmo de termos a popularização dos zumbis no cinema, Mário Bava nos trouxe corpos sendo reanimados. A assustadora concepção de ir além dos limites da vida e da morte, com cadáveres manipulados por forças que estavam além dos conhecimentos daquelas pessoas. Uma representação única dos mortos-vivos que acabou estabelecendo as bases para os filmes de zumbis italianos, que foram uma sensação entre os fãs de terror no final dos anos 70. Planeta dos Vampiros foi feito para ser exibido em estreia conjunta com Morte para um Monstro, estrelado pelo Boris Karloff, e teve uma recepção bastante positiva, principalmente na Itália e na Espanha. Os elogios da crítica eram direcionados especialmente ao trabalho visual de Bava, que demonstrou toda a sua maestria ao criar uma atmosfera alienígena, mesmo em uma produção de orçamento visivelmente limitado. E frequentemente ele é associado a um dos maiores filmes de terror alienígena de todos os tempos, Alien, o Oitavo Passageiro. Sim, a história de uma tripulação detectando um sinal no espaço e descendo até o planeta para investigar a sua origem, definitivamente não é uma novidade para quem já viu o filme de Ridley Scott. E apesar das suas histórias se desenvolverem de formas bem distintas, é impossível dizer que Alien não teve inspiração no filme de Bava. Desde o sentimento de desamparo em um ambiente desolado no espaço até a criação dos visuais da paisagem alienígena. É um número grande de semelhanças para dizer que foi mera coincidência. E tem uma cena específica de Alien que não nos deixa negar a influência do italiano. Um dos momentos mais icônicos do filme de 79 é a cena em que os tripulantes da Nostromo, explorando a nave abandonada em LV-426, se deparam com o corpo de uma criatura alienígena. Cena que remete diretamente a um
um momento do filme de Bava, onde os personagens, ao explorarem uma nave alienígena abandonada em Aura, encontram o esqueleto do seu antigo tripulante em uma sala de controle. Apesar de inicialmente ter negado essa inspiração, em entrevistas futuras, o Dan O'Bannon chegou a admitir: "Eu roubei o esqueleto gigante de Planeta dos Vampiros". E o mais interessante é que ambas as cenas têm o mesmo propósito dentro da narrativa, o de mostrar o quanto aquele planeta era hostil e abrigava segredos terríveis. Assim como os restos mortais dos alienígenas aumentam o senso de perigo daquele planeta, deixando bem claro que ninguém estava seguro ali, em Alien, o Space Jockey com o tórax estourado funciona como um aviso, um alerta de que havia uma grande ameaça à espreita. Ameaça que poderia estar em qualquer lugar e eles só saberiam quando fosse tarde demais. E talvez Planeta dos Vampiros tenha influência até mesmo no desenvolvimento de Ellen Ripley, protagonista de Alien e uma das maiores heroínas da história do cinema. Como co-protagonista do filme de Bava temos Sanya, que não está ali por ser um interesse romântico do capitão. Na verdade, Sanya é um braço direito de Markary, uma tripulante a qual ele sabe que pode confiar qualquer tarefa e que está sempre ao seu lado nos momentos mais críticos. E sim, talvez Norma Bangle tenha sido uma proto-Ellen Ripley, uma personagem que está longe de ser uma donzela em perigo, se destacando mesmo pela sua coragem e audácia ao ajudar os seus companheiros naquele planeta distante. Only the body's the same. And now... No use, Mark. You can't harm me with violence. Por fim, além de Alien, vemos também a influência da obra de Bava em outras produções mais modernas, como por exemplo O Eclipse Mortal, do David Twohy, O Enigma do Horizonte, do Paul Anderson, Missão Marte, de Brian De Palma, e até mesmo o James Wan disse que seu filme Aquaman e o Reino Perdido teve forte inspiração em Planeta dos Vampiros. Apesar da forte associação com Alien, Planeta dos Vampiros traz em sua história alienígenas que são essencialmente diferentes do xenomorfo de Scott. Alienígenas sobre os quais eu vou falar agora e, portanto, vou entrar em spoilers. Ao longo do filme é revelado que a força que havia naquele planeta era uma espécie alienígena que habita um plano vibratório diferente. A única forma que esses aliens tinham de acessar o mesmo plano que os humanos era controlando os seus corpos, enquanto inconscientes ou adormecidos. E foi justamente com esse propósito que eles atraíram as naves para aquele planeta. À beira da extinção, eles precisavam de hospedeiros para poder acessar esse plano e poder pilotar uma nave para escapar de Aura, buscar um novo lar entre as estrelas. Enquanto em Alien temos uma criatura animalesca movida principalmente pelo seu instinto de sobrevivência, que é capaz de permanecer oculta nos corpos das suas vítimas, em Planeta dos Vampiros vemos alienígenas que também dependem de hospedeiros para sua sobrevivência, porém estes são inteligentes e possuem propósitos muito bem definidos. Ao invés de usar os corpos das suas vítimas como um meio de reprodução, assim como os xenomorfos, eles usam como marionetes para suprir as suas limitações, o que pode até ser visto como uma subversão curiosa daquela imagem tradicional dos vampiros bebedores de sangue. No fim, nós temos ainda mais um toque genial, uma surpresa que torna essa história ainda mais única. Essa é daquelas típicas histórias onde as coisas não acabam bem. No final é revelado que apenas um dos tripulantes ainda era humano, o técnico Wes. Markary e Sanya haviam sido possuídos pelos seres de Aura, e assim, nos momentos finais do filme, Wes se torna o herói, a grande esperança dos seres humanos. Para impedir os alienígenas de chegarem no seu planeta natal, o técnico se sacrifica, destruindo o escudo contra meteoros da nave, o que obriga os aliens de Aura a fazerem um pouso forçado no meio do caminho. E é aí que nós temos uma outra grande surpresa. O planeta no meio do caminho deles era a Terra, ou seja, nenhum daqueles personagens
personagens era um terráqueo. Os tripulantes da Argus e da Galliot eram todos alienígenas. E por causa desse encontro entre duas espécies de outros planetas totalmente desconhecidos para os seres humanos, agora a Terra estava prestes a ser invadida, o que reforça todo o aspecto do cosmicismo que já vem sendo trabalhado ali ao longo de toda a história. Planeta dos Vampiros é um filme admirável, com visuais que impressionam e um terror fora da curva. Uma obra que com certeza vale a pena conhecer se você curte essa união do terror com a ficção científica e quer conhecer os clássicos que influenciaram as grandes produções do gênero. E se você gosta de filmes como esse, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora, onde nós estamos sempre percorrendo os diferentes planetas da ficção científica. Muito obrigada a todos que assistiram e vejo vocês no próximo vídeo.